Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Mais uma mulher foi assassinada por ex-companheiro. Aureni Andrade de Souza andava com a medida protetiva dentro da bolsa, mas não adiantou e foi morta quando saía de casa para o trabalho. Policiais civis estariam se recusando a receber ocorrências na delegacia de flagrantes, isso segundo denúncia feita por um telespectador. Nós fomos apurar e você vai conhecer a versão do Sindicato dos Policiais e da Polícia Civil. Motorista que dirigia o ônibus que caiu dentro de um córrego em BH, ele não teve culpa no acidente, segundo o laudo da Polícia Civil. Postos do Cine podem acabar por falta de verba federal. Inscrições para o Enem terminam daqui a pouquinho, hein? Atenção! No futebol, o sábado será de clássico em Belo Horizonte. Atlético e Cruzeiro vão jogar na Arena Independência pelo Campeonato Brasileiro e no domingo será a vez do América. Microempreendedores individuais têm até amanhã para participar das atividades da Semana do MEI. Tem muita coisa, hein? Cerimônia comunitária realiza 500 casamentos no Mineirinho, em BH, com direito a tapete vermelho e marcha nupcial. E hoje é Dia Internacional de Museus e o que não faltam são atrações em BH. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Um acidente ocorrido agora há pouco no anel rodoviário está complicando o trânsito na altura do shopping Del Rey. O sentido Vitória está interditado, viu? Tome cuidado se for pegar esse trecho. O acidente envolveu 6 carros e um caminhão. 3 vítimas tiveram ferimentos leves e, segundo a nossa produção apurou, esse caminhão engavetou os carros. Em 4 dias, BH e região metropolitana registraram o 5º caso de feminicídio, sendo que 3 das mulheres foram mortas por ex-companheiros. Na manhã de hoje, Aureni Andrade de Souza, de 45 anos, foi morta a facadas. Isso aconteceu ali na região nordeste da cidade. O suspeito é o ex-marido e está foragido. Segundo parentes, a vítima tinha medida protetiva contra ele. O crime aconteceu em frente a esse número, na Avenida Itaú, região noroeste da capital, quando Aureni Andrade de Souza, de 45 anos, ia para o trabalho. Ele estava ameaçando ela e a gente estava pedindo para ela tomar cuidado, né? Porque ele é uma pessoa ruim. A vítima morava nesta casa, às margens do anel rodoviário, mas foi morta a cerca de 200 metros aqui do local. De acordo com parentes, o casal estava separado há 2 meses, mas Jesuíno Franco não aceitou o fim do relacionamento de 23 anos. A Aureni ainda sofria violência doméstica. Ele batia nela, ele agredia ela não podia fazer nada, né? Era só trabalhar e sustentar ele. A vida dela era essa, e criar os 2 filhos. A vítima andava sempre com boletins de ocorrência e medidas protetivas contra o ex-marido. A pasta na qual ela levava os documentos e que estava com ela quando foi surpreendida ficou manchada de sangue. A senhora conheceu o casal, conheceu o marido dela? Conheceu? Conheci, ele não é bobisca não, toda vida judiou muito dela. Sempre ele estava falando que voltava a matar ela. O autor, que está foragido, não ameaçava apenas a ex-mulher. O irmão dela também tem um boletim de ocorrência registrado contra o ex-cunhado. Estou sendo ameaçado por ele, já tem um tempo já. Eu e meu irmão que mora em São Paulo, estamos todo mundo ameaçado por ele. Esse é o 3º crime de feminicídio em menos de uma semana em BH e região metropolitana. Na última terça-feira, um policial civil condenado por estupro fugiu da prisão e matou 3 mulheres. Um dia depois, outro policial civil invadiu a Câmara Municipal de Contagem e tirou a vida da ex-namorada porque ela havia terminado o relacionamento com ele. Hoje, Aureni Andrade de Souza foi morta pelo mesmo motivo. O sentimento agora, cara, é entregar para Deus, né, cara? Entregar para Deus e ver se a justiça faz justiça, né? Com a morte da Aureni, que tinha medida protetiva contra o ex-marido, fica parecendo que não vale a pena denunciar. Foi uma terrível fatalidade, mas temos que continuar denunciando toda e qualquer violência contra a mulher. E se tem algo a mais que nós mulheres podemos fazer é dizer mais nãos, é escolher com mais cuidado quem queremos ter do nosso lado. Saiu hoje o laudo da Polícia Civil sobre aquele acidente com o ônibus da linha 305 que fazia o trajeto Estação Diamante, bairro Mangabeiras, que caiu dentro do córrego do Mangueiras, isso ali na região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte. 5 pessoas morreram e 16 ficaram feridas. O motorista não teve culpa.
3 meses após o grave acidente com o ônibus da linha 305, que perdeu o controle e caiu em um córrego no bairro Mangueiras, região do Barreiro, a Polícia Civil concluiu o inquérito. Já de cara, qualquer falha humana foi descartada. A todo momento, o ônibus percorreu velocidade máxima de 60 km por hora. Somente no horário do acidente, no momento do acidente, ele estava aproximadamente a mais de 100 km por hora. Ou seja, naquele momento apresentou a falha, a situação era uma rua de descida, onde o motorista teria que fazer uma conversão à direita, não fez porque estava sem freio, desesperadamente tentou fazer com que o freio funcionasse, né? E alertou os motoristas, os passageiros, falou, olha, segura que eu estou sem freio. Então, milésimos de segundo, ele não teve como fazer outra coisa que senão tentar sanar freando e fazendo algumas manobras, ou seja, por isso que a gente descarta a completa responsabilidade do motorista, sendo ele também uma vítima desse acidente. E a pressão do ar não foi suficiente para acionar os freios do veículo, já que o compressor estava desgastado e por isso o motorista não conseguiu frear. Uma luz interna que poderia ter indicado essa falha também estava com defeito. Apesar da causa do acidente ter sido uma falha técnica, o veículo teria sido vistoriado regularmente pela empresa responsável e pela BH Trans. E, segundo a polícia, não existem elementos suficientes para apontar algum crime. Porque a questão do crime, ela envolve culpa ou dolo. No caso, a gente trabalharia com culpa. Culpa a gente tem 3 modalidades: negligência, imprudência e imperícia. Então, fazer essa conexão de que algum funcionário da empresa disse que o veículo poderia rodar, sendo que era muito previsível que mortes poderiam acontecer, ou algum acidente acontecer, eu acho muito prematuro dizer e não tem elemento suficiente para tanto. Óbvio que aquela luz tem que funcionar, mas ao mesmo tempo o motorista e a empresa confiam na manutenção que foi feita. Então pode ser que aquele problema seria resolvido naquele dia ainda, ou no dia seguinte. Eu não sei durante quanto tempo aquele problema de luz aconteceu. Mas as 16 pessoas que ficaram feridas e familiares das outras 5 que morreram no acidente podem utilizar o inquérito para buscar ressarcimento na esfera civil. As famílias, elas têm na mão agora um elemento principal para buscar uma indenização, uma reparação, porque de fato a responsabilidade é da empresa. E também, óbvio, outros órgãos, se tiver algum interesse de fazer alguma investigação, inclusive a Câmara, por meio de CPI ou Ministério Público, por meio de ação civil pública, para fazer esse controle, então, mais aprofundado da manutenção de veículos e das empresas que prestam esse serviço que é tão importante, que é o transporte público. A próxima notícia vai deixar muitos trabalhadores realmente preocupados. O Cine, Sistema Nacional de Empregos, pode estar com os dias contados. Isso porque o convênio do governo federal com estados e municípios que mantém os Cines funcionando vai acabar. Milhares de desempregados recorrem todos os dias às vagas anunciadas pelo Cine para tentar arrumar um emprego. Hudson está desempregado e há 6 meses procura por trabalho. Ele passa os dias tentando conseguir um emprego e é no Cine que o jovem mais busca por uma vaga. Tá difícil para tudo quanto é lado, mas é aqui que a gente tem para olhar. Qualquer lugar que a gente tem, a gente procurar é Cine. Mas o Sistema Nacional de Empregos está ameaçado. Um veto presidencial a 2 artigos de uma lei publicada nesta sexta-feira pode provocar a decadência do Cine por falta de verba. Significa que a manutenção de toda a rede dos cines no Brasil inteiro fica comprometida, porque a partir do ano que vem nós não teremos mais convênios da União com os estados e municípios, o que vai onerar excessivamente todos os municípios do Brasil e todos os estados. Minas Gerais tem hoje quase 150 postos do Cine que atendem anualmente cerca de 2 milhões de trabalhadores. Os serviços oferecidos por aqui vão desde a divulgação de vagas de trabalho até informações sobre seguro-desemprego. A falta de dinheiro para manter os serviços pode reduzir o número de postos e de atendimentos ou até acabar com o sistema. É possível que a metade dos postos do Brasil sejam reduzidas, a metade dos postos. Ao saber sobre o que pode acontecer com os cines, a população reagiu, condenando a ação. Todo trabalhador precisa do lugar de procurar um emprego. Se ele cortar, aí vai procurar onde? O desemprego já está demais. Você ainda cortando o cine,
onde que eles vão procurar o trabalho? Com essa notícia que podem fechar o Cine, algo que ajuda quem está procurando emprego, chega a ser até meio revoltante. E agora a gente fala de outro assunto importante. Nós recebemos a denúncia de um telespectador indignado com o serviço prestado por policiais civis na Ceflam, a central de flagrantes de Contagem, que fica na região metropolitana. Segundo esse telespectador, haveria uma greve branca que estaria prejudicando o atendimento às vítimas que chegam para registrar ocorrências e também prejudicando os suspeitos. Os policiais não estariam recebendo essas ocorrências ou demorando para fazer o registro. Este telespectador da Band Minas, que prefere não se identificar, denuncia a precária prestação de serviço de policiais civis da Ceflam, Central de Flagrantes, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Infelizmente, o que a gente sente é que eles estão fazendo uma greve branca. O turno da manhã recebe 8 ocorrências no máximo e o pessoal da noite apenas 3 ocorrências. E nisso, para fazer uma entrega de ocorrência, durando por volta de umas 48 horas cada ocorrência que está sendo entregue na Ceflam. Ainda segundo o telespectador, tanto vítimas quanto suspeitos detidos por policiais militares estariam passando horas na porta da delegacia à espera do registro da ocorrência, entre outros serviços. Numa das ocorrências que eu tenho ciência, foi um porte ilegal de arma, foi por volta de 45 horas até ser entregue a ocorrência. Inclusive, a vítima tem que ficar lá para ser ouvida. Já é ruim para a pessoa ser vítima de qualquer crime e ainda ficando à mercê de um serviço mal prestado. O sindicato que representa a categoria em Minas afirma que desconhece a deficiência na prestação do serviço, conforme a denúncia do telespectador, e alerta que a chamada greve branca vai contra as normas da corporação. Com todas as dificuldades que possam ser impostas para a nossa atividade, nós ainda assim somos o órgão legítimo para encaminhar essas demandas junto à administração superior da polícia, junto ao governo e também encaminhar junto à sociedade. Ações isoladas geram até um prejuízo quando formos fazer a defesa desse servidor. Venha para o sindicato, busque a tutela sindical e a gente vai estar encaminhando essa demanda e fazendo a interface junto à administração superior. É este o comportamento correto. O sindicato chama atenção e faz um alerta para a atual situação a qual o policial civil em Minas está submetido. A Polícia Civil está trabalhando hoje com menos da metade do ideal. Para atender 853 municípios e 20 milhões de mineiros, nós não somos mais do que 9.500 policiais. Essa sobrecarga de trabalho, a baixa de efetivo e as condições de serviço e remuneração têm gerado, sim, um quadro de apatia, um quadro de estresse sobrecarregado e adoecimento dos nossos policiais. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informa que tanto as 4 Ceflams, centrais de flagrante em Belo Horizonte, quanto as delegacias de plantão na região metropolitana estão funcionando normalmente, 24 horas, durante todos os dias da semana, com revezamento de equipes. A Polícia Civil esclarece ainda que conta com delegados que cobrem férias e afastamentos e que desde 2015, cerca de 1.600 novos policiais passaram a integrar os quadros da corporação, entre os que já estão trabalhando e os que estão em formação. Além disso, está em andamento o concurso para o cargo de delegado, com abertura de 76 vagas. Esclarece também que realiza de forma técnica realocações no quadro de pessoal, tendo sempre o objetivo de suprir da melhor forma as demandas necessárias à população, não deixando nenhum dos municípios sem o devido atendimento. Confira agora outras notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Um celular que estava carregando sobre a cama explodiu na manhã de hoje nesta casa da região noroeste de BH. Logo, o fogo tomou conta do imóvel. Estavam no local um idoso de 94 anos e outro de 75 que inalaram fumaça e foram socorridos pelo SAMU. 3 homens são detidos com cerca de 45 quilos de maconha na BR-262 na madrugada de hoje, em Manhuaçu, zona da Mata Mineira. Segundo a PM, os suspeitos tentaram fugir. Eles confessaram que a droga saiu de Belo Horizonte. Cerca de 100 quilos de drogas distribuídos em 17 baldes foram apreendidos dentro do Parque das Mangabeiras, na região centro-sul de Belo Horizonte. 2 homens foram presos e uma arma apreendida. 12 flanelinhas foram presos hoje no bairro Lourdes, região centro-sul da capital, e 6 deles já têm passagem pela polícia por prática irregular da profissão, furto e roubo. Os militares foram ao local depois de motoristas denunciarem que estavam sendo abordados. Segundo a PM, os flanelinhas não estão cadastrados na Prefeitura de BH como lavadores de carro.
Presidente da República, Michel Temer, participou da cerimônia de entrega de 627 casas no programa Minha Casa Minha Vida, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na manhã de hoje. O investimento foi de R$ 48 milhões. Raio-X identifica 5 celulares, 2 carregadores e uma bateria dentro do abdômen de um preso que passou mal nesta quinta-feira no presídio de Formiga, região oeste de Minas. Ele teria aproveitado a saída para o indulto do Dia das Mães para engolir os aparelhos. Depois de sentir dores, náuseas e vômitos, ele foi trazido para o Hospital João 23, na capital. João Marcos Carvalho Oliveira, de 20 anos, fugiu hoje do presídio de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Ele teria escalado o muro e pulado a cerca. Um procedimento interno vai apurar as responsabilidades e circunstâncias da fuga. 8 pessoas ficaram feridas na capotagem deste micro-ônibus na noite desta quinta-feira em Betim, na Grande BH. Segundo a PM, o condutor se desviou de um cachorro, perdeu o controle do veículo, atingiu uma árvore e tombou. Termina hoje, às 11h59, o prazo para a inscrição no Enem. Já são mais de 6 milhões de inscritos, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. A expectativa neste ano é de que tenhamos 7,5 milhões de candidatos. O portal do Enem faz um alerta aos atrasadinhos. Contagem regressiva para o prazo final de inscrição no exame. Hoje, Juliana, que quer fazer medicina, deu uma paradinha nos estudos para resolver a pendência. Eu começo a estudar às 7 da manhã e vou até às 9 da noite. Por isso estava bem corrido para fazer a inscrição. Neste cursinho, vários alunos aproveitaram o intervalo para fazer a inscrição. Basta informar o número do CPF ou o RG para criar uma senha que dá acesso à página do participante. O Enem está aí uma vez só no ano, então a gente não pode deixar passar essa oportunidade, né? São esperados 7,5 milhões de candidatos para o Enem este ano. E aqui nesse cursinho, a prova é de que muita gente está deixando a inscrição para a última hora. Essa turma toda só se inscreveu esta semana. A gente sai daqui, vai lá para casa estudar, ficou para a última hora, mas todo mundo já se inscreveu. Mesmo aqueles que já solicitaram a isenção da taxa precisam fazer o cadastro normalmente. As inscrições terminam na noite desta sexta-feira. Os candidatos têm até o dia 23 para pagar a taxa de R$ 82. As provas acontecem nos dias 4 e 11 de novembro. E o resultado estará disponível em janeiro de 2019. As notas do Enem são usadas para selecionar os candidatos para o SISU, o ProUni e o FIES. Desde o ano passado, é possível também concorrer a vagas em 29 universidades públicas portuguesas. Os candidatos têm ainda 9 meses de estudo pela frente. Este cursinho aposta nas aulas bem-humoradas para fixar o conteúdo. Quem é o menino laranja que está reconhecendo Jerusalém como capital de Israel? O ritmo de pré-vestibular é estressante e uma aula mais dinâmica tanto ajuda no aprendizado quanto ajuda a aliviar o estresse. E você vai ver no próximo bloco, 500 casais oficializam união em cerimônia coletiva no Mineirinho, em Belo Horizonte. Estamos de volta e o assunto agora é futebol. Amanhã teremos um duelo aqui em BH. Atlético e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro no Independência. O Galo vem de 2 eliminações seguidas, a Sul-Americana e a Copa do Brasil, sem falar na derrota no Campeonato Mineiro, né? Já o Cruzeiro vem de uma boa sequência de vitórias. Nosso repórter e comentarista André Salles já está aqui conosco. André, quando se trata de clássico, qualquer previsão aí pode passar longe do resultado, né? Boa noite. Com certeza, Inácia. Boa noite. E é mais difícil ainda quando a gente não consegue prever nem os times que vão entrar, né, em campo. Isso porque o técnico Mano Menezes já não tem o Dedé, deve poupar outros jogadores. O Cruzeiro tem um compromisso também muito importante na terça-feira, que vale a liderança do Grupo 5. E o Atlético também tem um desfalque importante, que é o Gustavo Blanco, vem sendo muito importante nesse esquema do Thiago Largue. Então vai ser um jogo muito importante, já que você disse, né? O Atlético num momento muito complicado, tendo que dar uma resposta, e o Cruzeiro num momento bom, mas em clássicos sempre é difícil. Agora, rapidinho, você acha que algum dos times vai entrar com time reserva? Ou carga máxima? Acho que o técnico Mano Menezes deve poupar alguns jogadores. Reserva não, mas talvez um time misto. Bacana. Bom, gente, no domingo o América vai enfrentar o Botafogo, também aqui em BH, no Independência. Quer fazer uma aposta? Pois é, eu vou apostar na vitória do América. O América é um time muito organizado e eu acho que vale lembrar que são 2 jogos em casa e 2 vitórias. O América está 100%, tem uma organização muito boa, tem bons jogadores do meio para frente. Acho que pode vencer o Botafogo. Tá certo. Segunda você volta com os resultados. Obrigada, viu?
E hoje foi dia de 500 casais dizerem sim durante uma cerimônia de casamento comunitário realizada no Mineirinho, em Belo Horizonte. Os noivos entraram por um tapete vermelho ao som da marcha nupcial. Trocaram alianças, foram abençoados e receberam as certidões de casamento. Essa é a terceira edição do evento, que é promovido pela Defensoria Pública de Minas Gerais. Apenas casais que não têm condições de pagar as taxas puderam participar. O custo com cartório, em média, ficaria em R$ 500, isso sem contar os gastos com a cerimônia. E agora eles podem, enfim, dizer estão casados. Montar um pequeno negócio foi a saída de muitos trabalhadores para superar o desemprego durante a crise econômica. E aqueles que buscaram a formalização ajudaram Minas a ser o segundo estado com o maior número de MEIs. Os microempreendedores individuais podem faturar aí até R$ 6.750 por mês e ter um empregado. E ao longo da semana, em todo o país, estão sendo realizadas atividades para ajudar os MEIs a administrar o negócio. Alejandra se tornou uma microempreendedora individual há 7 anos. Para ela, foram várias vantagens, dentre impostos mais baratos e menos burocracia. A gente é uma loja de roupas, a gente não faz confecção de roupa. A gente terceiriza, né, multimarca. As multimarcas só vendem para pessoas, para lojas físicas, né, ou seja, pessoas que têm CNPJ. A gente tem o CNPJ. Ela, que tinha uma loja física e passou a trabalhar pelo computador, também viu a proximidade com os clientes aumentar. Além disso, ao se tornar MEI, a microempreendedora passou a emitir comprovantes. A gente consegue entregar a nota fiscal caso o cliente precise e necessite dela. Assim como Alejandra, 12.400.000 trabalhadores brasileiros se tornaram optantes do Simples Nacional, o que tem feito a economia girar no país. Minas Gerais é hoje o segundo maior estado em número de microempreendedores individuais. São quase 800 mil mineiros que se formalizaram e passaram a contribuir com 27% do PIB nacional. Este perfil de empreendedor ganhou uma semana toda dedicada a ele. Até o próximo sábado, os microempreendedores poderão participar gratuitamente de oficinas e palestras promovidas pelo Sebrae. A gente tem também uma série de orientações de educação financeira para esse empreendedor. E aí o nosso foco é sempre trabalhar tanto o cumprimento das obrigações, quanto também a gestão do negócio desse microempreendedor individual. Os cursos podem ser feitos presencialmente em uma das 170 unidades do Sebrae em Minas ou acessados pela internet. Posteriormente, se ele quiser aprofundar no entendimento do que foi tratado ali, tem alguns materiais, alguns conteúdos que a gente indica que requer um cadastro prévio, mas tudo gratuito. Para conferir os conteúdos e as atividades da Semana do MEI, você acessa lá o site sebraemg.com.br. O Ministério Público de Minas Gerais multou a Telemar em mais de R$10 milhões porque a empresa não consertou telefones públicos no prazo de 24 horas após a demanda. 20 aparelhos foram fiscalizados em BH e 13 deles estavam com defeitos. A Telemar não foi encontrada para se posicionar. A decisão ainda cabe recurso. E você vai ver a seguir, Semana de Museus vai até domingo com várias atrações no circuito cultural da Praça da Liberdade, aqui em BH. Estamos de volta e agora eu faço um convite que é para você não perder de jeito nenhum, hein? Amanhã o programa DNA com o jornalista Paulo Navarro vai trazer os melhores momentos da festa de lançamento da nova programação da TV Band com 8 atrações. O apresentador Milton Neves veio de São Paulo especialmente para falar sobre o show do esporte e contou histórias sobre os bastidores do futebol. O programa DNA começa às 6:50 da noite, não perca! Hoje é Dia Internacional de Museus e até o próximo domingo, dia 20, o Circuito Liberdade oferece várias atrações na 10ª Semana Nacional de Museus. Nossa equipe esteve lá e conferiu várias atrações. Para comemorar a data, os museus da capital mineira investiram em uma programação cultural diversificada. Todo o Brasil se mobiliza por incentivo do IBRAM para fazer uma programação intensa a partir de um tema. E esse ano o tema é Museus Hiperconectados, novas abordagens, novos públicos. Muitos museus têm oferecido oficinas, como a que foi ministrada pelo professor Pablo dentro do Museu Mineiro, sobre fotografia imersiva.
Nós estamos trabalhando aqui em parceria com o Museu Mineiro, né, justamente pensando a possibilidade de utilizar as novas tecnologias, né, dentro do museu. Então, a princípio é um museu focado, né, na mineiridade, em Minas Gerais, mas aqui a gente está trabalhando com as tecnologias com o objetivo de ampliar, de causar uma expansão desse museu. O Museu Minas Gerais Vale fez um intercâmbio de conteúdo e colocou em exposição obras do Museu do Futebol do Mineirão. Neste totem é possível conhecer times mineiros espalhados por todo o estado. Aqui no Museu das Minas e do Metal, algumas novidades compõem a Semana de Museus, como esta instalação aqui, que quer saber quem é o visitante e o que ele veio buscar aqui. As comemorações nos museus do Circuito Cultural da Praça da Liberdade vão até domingo. A programação completa você encontra no site. Para ficar por dentro dessa programação, então, você vai acessar o endereço circuitoliberdade.mg.gov.br. E uma última notícia, o novo reajuste da conta de luz em Minas deverá ser anunciado na próxima terça-feira pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. A previsão é de um aumento superior a 25%. Trata-se da revisão tarifária, a qual a empresa tem direito a cada 5 anos. Se você quiser rever o conteúdo do nosso jornal, acessa lá, youtube.com/TV Band Minas. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência ao longo da semana. Segunda-feira estaremos de volta. Até lá, tenha um ótimo sábado e um domingo maravilhoso, viu? Tchau.